الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, permitam-me louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. De seguida, enviar paz e bênçãos à mais nobre criatura que terá pisado a face da terra, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agradecemos a Allah por nos juntar em uma das suas casas. Com qual objetivo? Simplesmente para lembrarmos da sua grandeza, da sua benevolência, da sua misericórdia para com todos nós. E nesse dia queremos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que continue a abençoar e a fazer prosperar e a proteger a todos os irmãos que aqui estão presentes e as suas famílias que se encontram ausentes. Allahumma amin. Hoje vamos falar, o tema proposto para hoje é as chaves da emancipação. As chaves da emancipação. O que são chaves? É o que nós todos conhecemos. Chaves é tudo aquilo que nos permite abrir e termos acesso a alguma coisa. Podem ser chaves de casa, podem ser chaves que nós chamamos de ferramentas, que nos ajudam a abrir o motor de um carro, ou chaves que nós usamos talvez para abrir um cofre ou qualquer outra coisa. Chave é chave. O que é emancipação? Emancipação é uma palavra que, se colocares de lado a lado, a palavra contrária seria escravidão ou escravatura. Isso é emancipação. Se por um lado tu tens um escravo, do outro lado terás de ter um emancipado. Alguém emancipado é alguém que se libertou da escravatura. E olha que há muitos que estão presos à escravatura. E para você perceber um pouco mais o significado da palavra emancipação, olha para o seguinte exemplo. A uma determinada altura, um dos presidentes dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln, ele lutou para conceder a liberdade aos escravos. É assim como ele chamava. E os Estados Unidos alcançou esta, entre aspas, liberdade. Mas, quando tu olhas para os Estados Unidos hoje, você começa a se questionar: será mesmo que aquilo foi uma libertação de escravos? Aí você começa a perceber a diferença entre libertar um escravo e soltar um escravo. Porque há diferença. E durante a palestra você vai perceber que o que Abraham Lincoln fez não foi libertar escravos. Ele soltou escravos. Porque há uma diferença. Por outro lado, quando você olha para o nosso saudoso profeta, alayhi salatu wassalam, o que ele fez com aqueles seus companheiros? Ele soltou escravos ou libertou escravos? A resposta é simples. Ele libertou escravos.
Ele libertou escravos. Exemplos concretos, tu olhas para Bilal, o famoso escravo entre os sahabas. Você consegue olhar para 2 Bilales ao longo da história. Você consegue olhar para 2 Omar ao longo da história. 2 Abu Bakrs, 2 Uthmanes. Aqueles são 2. Porque tem um período em que eles eram escravos e depois você conhece eles num período que eles eram emancipados. Você olha para Abu Sufyan. Abu Sufyan esteve na batalha de Badr, a maior batalha que os muçulmanos já travaram. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala chamou de o quê? O dia do discernimento, Yawmul Furqan, aquele dia que a verdade e a falsidade jamais sentaram no mesmo sítio. E quem é que esteve ali naquela batalha? Abu Sufyan esteve naquela batalha contra os muçulmanos. Como é que se explica que mais tarde Abu Sufyan se torna um muçulmano? E dos bons muçulmanos se tornou sahaba. Quer dizer, você até já nem sabe o que pensar. Como é que por um lado ele estava contra os muçulmanos, outro lado ele está a favor dos muçulmanos? O que é que se passou aqui no meio? O que se passou foi que esses homens foram emancipados. Eles saíram de escravos para emancipados. Agora vocês conseguem perceber o significado, o sentido da palavra emancipado? A palavra emancipado significa alguém que deixou de ser escravo. É por isso que o nosso tema de hoje é as chaves da emancipação. Nós queremos saber o que é que precisamos fazer para nos tornar emancipados. Alguém gostaria de se tornar emancipado entre nós aqui? Sim ou não? Irmãos, alguém gostaria de se tornar emancipado? Aquelas crianças dizem que sim. E vocês, os mais velhos? Não querem se tornar emancipados? Então não vamos dar as chaves. Meninos, vamos dar as chaves? Ok, então vamos, como os mais velhos não querem se tornar emancipados, vamos dar as chaves aos meninos. Nós queremos saber quais são essas chaves. Queremos nos tornar livres. Primeiro, voltamos a recapitular. Nos Estados Unidos, a luta foi de soltar escravos. Hoje, quando você vai para os Estados Unidos, bairros como Brooklyn são bairros em que a maior parte das pessoas que vivem lá são pessoas negras e são bairros muito violentos. Quem construiu esses bairros aqui são aqueles que foram soltos. Aí você começa a questionar, será que esse Abraham Lincoln realmente lutou pela liberdade dos escravos? Não, ele lutou para soltar escravos. E há um perigo muito grande em você soltar escravos. É por isso que o Islã nunca permitiu o fim da escravatura. E você fica chocado, subhanallah, mas como assim? Wallahi, o Corão não tem nenhum versículo a eliminar a escravatura. E você se pergunta qual é a diferença? Muito grande. A escravatura como um sistema nunca foi eliminado no Islã. Nunca. Por quê? Por causa dos perigos de você finalizar com aquele sistema. O ser humano, assim como Allah subhanahu wa ta'ala fez, ele vive em sistemas e adapta-se aos sistemas. Seres humanos livres, juntos, acabam vivendo num sistema de liberdade e aquilo começa a funcionar daquela forma e a fluir daquela forma. Seres humanos escravos começam a viver num sistema que aquele sistema precisa continuar a si mesmo para aquilo continuar a dar frutos. Ou seja, se você encontra um sistema em que a maior parte das pessoas são escravas, você não pode lutar contra o sistema. É isso que o Nabi alayhi salatu wassalam esteve a fazer. O trabalho dele não era de eliminar o sistema de escravatura. Ele nunca lutou contra isso. Allah subhanahu wa ta'ala, o sábio, nunca eliminou a escravatura no Islã. Mas o profeta foi trabalhando com um por um dos seus companheiros para torná-los emancipados. Ele foi emancipando. O profeta primeiro se juntou
com os primeiros muçulmanos, emancipou a eles. Depois aquele grupo cresceu para 40 muçulmanos, que é chamado o grupo dos fortes, e emancipou aquele grupo. Mais tarde, na Batalha de Badr, eram 300 e tal muçulmanos emancipados. E aquele sistema ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. O que é que acontece? Quando você trabalha para emancipar as pessoas, o próprio sistema não resiste aos emancipados que estão lá dentro. Exemplo, se um bebê que está na barriga da mãe decide que a partir de hoje eu não estou a gostar aqui dentro. Aqui dentro não tem luz. Aqui dentro eu como das fezes da minha própria mãe, porque é isso que o bebê come lá dentro. Eu não estou a gostar. Eu quero pôr fim a esse sistema. E o bebê ali está com 5, 6 meses ou 7 meses. O que é que vocês acham que vai acontecer com esses dois, a mãe e o bebê? Claramente, os riscos deles dois deixarem de existir é muito grande. Porque o bebê está a lutar contra o sistema. Este aí o perigo de você soltar um escravo. Você tem que lutar para libertar o escravo. E aquele bebê, dentro da barriga da sua mãe, achando-se esperto, luta contra um sistema. E aquele sistema elimina ele próprio e elimina a própria mãe dele. Alguém pode perguntar aí para mais Sheikh, por que está a falar dessa palestra? Não, eu estou a falar com pessoas muito inteligentes. Vocês são muito inteligentes, alhamdulillah. Claro que a palestra vai ficando mais clara ao longo do decorrer do tempo. Mas vocês já estão a perceber que existem lutas contra sistemas. Lutar contra um sistema é colocar fim a você mesmo. Você está a se matar. Porque a luta não tinha que ser contra o sistema. Tinha que ser contra si mesmo. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah subhanahu wa ta'ala não vai mudar a situação do povo. Allah subhanahu wa ta'ala nem está disposto a mudar o sistema. Nem. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Até que eles voltem e comecem a mudar a eles mesmos. Allah muda o sistema. Todo aquele que é antissistema é a favor do próprio sistema. Porque um sistema corrupto, um sistema de escravatura, se alimenta com essas atitudes, precisa de alimento. Um sistema corrupto precisa de homens que se acham revolucionários para coexistir. Para existir, precisa daqueles homens. Parece mentira isso que estou a vos falar. Verdade ou mentira? Wallahi. Mas nós aqui só estamos a pegar naquilo que é natural para vocês entenderem a natureza, como é que funciona. Todo bebê que lutou contra a gravidez da mãe dele, ou morreu, ou matou até a própria mãe dele. No entanto, aquele bebê que entendeu que eu estou num sistema, eu não preciso lutar contra o sistema que estou. Eu preciso aguardar o meu crescimento. Eu devo me focar no meu próprio crescimento. E o bebê aguarda pacientemente. E começa a crescer, crescer, crescer. O que é que acontece no 9º mês? Existe algum sistema capaz de parar aquela criança? O que é que aconteceu com o sistema politeísta de Meca após o crescimento dos Sahabas? Suportou o crescimento daqueles homens? O que é que aconteceu com a Babilônia, com o crescimento de Ibrahim? Suportou o crescimento de Ibrahim à Babilônia? Um frustrado, um obcecado, um deprimido, um ansioso não pode mudar nada. E se ele tentar fazer alguma força, ele vai alimentar um sistema que funciona com aquilo. Há sistemas que funcionam com sangue,
com mortes, e eles precisam daquilo para continuar a existir. E na tentativa de você querer mudar, você está a alimentar aquele sistema, tornando mais robusto aquele sistema. Até que você entenda que não é contra o sistema que nós devemos lutar. Eu devo voltar, devo me emancipar. A tua grandeza é suficiente para destruir um sistema. É apenas que nós não temos noção do que significava a Babilônia para Ibrahim, alayhi salam. O que significava Meca para o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e os seus companheiros. Nós não temos noção disso. O que significava o Egito para o profeta Musa, alayhi salam? Nós não temos noção disso. Mas aqueles homens cresceram, foram emancipados de tal forma que aqueles sistemas não resistiram à grandeza daqueles homens. Romperam sistemas, sem precisar de lutar contra os sistemas. Porque não há necessidade que seja assim. E não há de funcionar, é antinatural. Você mesmo fazer teu dua, ya Rabbi, esse mesmo teu Senhor que está a te ver, ele sabe dizer que você está errado. Não vai te responder esse dua. Vocês recordam de Banu Israel? Eles estão a sair do Egito, estão no deserto, e eles estão a pedir: Musa, ud'u lana rabbaka. Estamos a pedir você falar com o teu Senhor. Para fazer o quê? Para fazer surgir da terra. Mimma tumbitul ard. Estamos a pedir o teu Senhor fazer surgir coisas da terra. Min baquliha, suas verduras, wa qithaiha, wa fumiha, wa adasiha, wa basaliha. Estamos a pedir lentilhas, verduras, cebolas, tudo aqui. E a pergunta que eu lhes faço é: mas vocês, Banu Israel, vocês sabem onde vocês estão? Acaso vocês não estão no deserto? Agora essas cebolas e essas verduras vão surgir de onde? Do deserto? Assim vocês acham que o vosso Senhor, o sábio, vai fazer surgir cebolas do deserto? Antinatural. Nunca peça nada que seja antinatural. E a maior parte dos nossos duais são antinaturais. Allah não aceita. Vocês podem até escrever uma carta, dizer aquele chefe falou que Allah não aceita, eu vou assinar. Porque ele vai negar. Por quê? Porque a natureza revela a glória de Allah. Quanto mais você se alinha à natureza, mais próximo você está de glorificar a Ele. E quando você é antinatural, você está contra os princípios dele. Automaticamente você está a distorcer, está a se comportar como Shaitan. Porque Shaitan é antinatural. Tudo que o Shaitan faz é pegar naquilo que é natural, mudar. Por exemplo, a castidade é natural em todas as coisas que estão na natureza. As árvores são castas. As árvores sempre se cobrem de folhas. O que o Shaitan faz? Faz meninas andarem seminuas. Logo, andar seminua é o quê? Antinatural. É o que o Shaitan faz. A pergunta é: quais são as chaves da emancipação? É isso que nós queremos buscar. Queremos nos tornar emancipados ou não? Queremos. Quais são as chaves? É a pergunta que se coloca. Olhemos para o Suratul Balad, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: La uqsimu bihadha al-balad. Por certo, eu juro por esta cidade. Cidade referida aqui é Meca. Wa anta illum bihadha al-balad. E tu és um cidadão desta cidade. Olhem, meus irmãos, o país chamado hoje Estados Unidos, são estados, são cidades unidas. Estados Unidos foi criada por 54 famílias. Tel Aviv, que é capital de Israel, e coloco entre aspas, Tel Aviv, que é capital de Israel, foi formada por 62 famílias. E a pergunta que eu coloco para meus irmãos é: e Meca foi formada por quantas famílias? A cidade de Meca foi formada por quantas famílias?
uma e única família. Outra pergunta: o que é os Estados Unidos hoje? Se não um país bagunçado, cheio de bagunça, cheio de crimes, cheio de indecência e tudo lá. O que é Tel Aviv hoje? Se não um centro de planos malignos e tudo isso hoje. E a pergunta que eu coloco é: o que é Meca hoje? Se não uma cidade de paz e tranquilidade. 54 famílias criaram aquelas cidades que tem nos Estados Unidos, mas hoje se tornou um caos. 62 famílias criaram Tel Aviv e as outras cidades, hoje é um caos. Como é que se justifica Meca, criada por só uma família, ser um lugar de piedade e de paz até hoje? Escravos não são civilizados. E cidade, o termo cidade, remete à civilização. Escravos não constroem cidades. Escravos nem sequer conseguem manter um bairro organizado. Escravos. Mas homens emancipados, sim. Constroem cidades, constroem nações. É isso que aconteceu. Uma única família. E olhem só, sem o seu patriarca presente. Ibrahim alayhi salam saiu e foi deixar em Meca um lugar totalmente deserto ou desértico. Deixou a sua família. Família dele era quem? Esposa e um filho bebê. E basou. E foi. E a esposa perguntava a Ibrahim: vai nos deixar aqui? Ele não falava nada. Vai nos deixar. Vai nos deixar. Terceira vez Ibrahim só vai menear a cabeça, tipo... Aliás, a esposa pergunta: foi Allah quem te mandou? E ele meneia a cabeça. A esposa disse: então se foi Allah, estamos tranquilos. É ali o berço daquilo que nós chamamos de Meca hoje, que todo mundo vai lá e começa a chorar de ver o Kaaba, se sente seguro. Quando vem aqui começa a dar esse relatório que é Meca, mano, segurança, paz. Nunca vi. Formada por uma única família. Que tipo de característica tinha essa família? Família emancipada. Escravos não teriam feito aqui. A pergunta que eu repito é: irmãos, gostaríamos de ser emancipados ou não? É isso. Existem sinais numa sociedade de pessoas emancipadas. Há sinais. E nós vamos ver aqui quais são esses sinais que Allah subhanahu wa ta'ala deixa claro no Suratul Balad, que são os sinais de uma cidade emancipada, onde os seus moradores são pessoas emancipadas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: La uqsimu bihadha al-balad wa anta illum bihadha al-balad. Tu, ó Muhammad, és cidadão desta cidade. Wa walidin wa ma walad. E eu também juro pelo pai e pelo filho. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqna al-insana fi kabadin. Nós criamos o ser humano para enfrentar dificuldades. Aí já começamos problemas. Outro diz: desculpa lá, Sheikh, eu isso aí não vou entrar. Por quê? Hoje estamos com uma mentalidade errada. A nossa forma de buscar sucesso está errada, é antinatural. Nós buscamos sucesso nas facilidades, não existe isso aí. Tira lá da cabeça, vai. Rápido. Laqad khalaqna al-insana fi kabadin. Está claro, Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu ou nós criamos o ser humano para enfrentar dificuldades. Se até um bebê passa aquela toda dificuldade, você adulto deixou de passar dificuldades na vida por quê? Deixou de entrar no desafio por quê? Você não está percebendo que alguma coisa não está certa? E nós queremos uma vida pausada, uma vida relaxada. Allah subhanahu wa ta'ala já está a mandar a real aí que não é assim como funciona. Um bebê, na altura do nascimento, a sua cabeça já vem preparada para sentir dores terríveis.
aquela cabeça costuma se exprimir de bebê. Você diz, mas ouve lá, esse criador mesmo, como é que é mesmo? Wallah, já está a te ensinar, mano, primeira aula. Cabeça se exprime assim. Depois ele vai ter contato com o ar pela primeira vez. Ele vai sofrer uma rajada de ar no seu pulmão, tão violento como receber um tiro. Bebê. Bebê. Laqad khalaqna al-insana fi kabadin. Você entender isso era suficiente. Dizer para Sheikh, acabou a palestra, vamos subir no mimba. Acabou. Mas não. Tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso país hoje é porque as pessoas estão à procura de quê? Conforto. Todos esses conflitos no nosso país é porque as pessoas estão à procura de o quê? Conforto. Vai, conforto aonde? A vida não começa do conforto, vai. O sentido da vida natural é romper, passar por processos difíceis para crescer. Isso acontece tanto nos nós humanos, até nas plantas. Você conhece uma árvore que quando era semente não teve que entrar na terra para romper? Conhece? Não. Agora você que quer crescer sem romper é quem? E romper significa passar por um processo de dificuldades que você nem imaginou. É dito, os cientistas chegaram a essa conclusão, se os bebês não tivessem noção que estão a nascer, todos os bebês teriam morrido naquele dia. Significa que todos os bebês sabem dizer que estamos para nascer naquele momento. E eles ficam tão ligados a Allah, tão ligados e convictos que isso vai dar certo, que aquilo é suficiente para eles continuarem vivos. Hoje adultos não conseguem passar o mínimo de dificuldade e desistem. Por quê? Porque não entenderam o sentido da vida. E buscam por conforto. Até confrontam pessoas porque estão atrás de conforto. Antinatural. Escreva aí. Isso não me vai dar sucesso. Primeiro, لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Depois o que é que aparece a seguir? لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب الإنسان أن لا يقدر عليه أحد. Será que o ser humano acredita mesmo que só está a viver assim? Que ninguém tem poder sobre ele? Aqui já estamos a ver características de escravos. Essa aqui são perfis dos escravos. Pessoas que têm mentalidade de escravos, pessoas que têm corações de escravos. Ele vive à toa. Não tem Allah subhanahu wa ta'ala como seu supervisor. Ayahsabu al-insanu alla yaqdira alayhi ahad. Ele julga que ninguém está por cima dele. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Mano, na power de ontem, eu gastei, mano. Mano, eu sou um manda-chuva, mano. Ahlaktu malan lubada, orgulhoso. Começa a patrocinar casinos na cidade dele. Um constrói casino, outros vão lá nos casinos. Começa a construir bares na cidade dele. Ahlaktu malan lubada, lugares de ir se exibir, arrogância, mentalidade de escravos. Pessoas que estragam cidade, que estragam sociedade, pessoas escravas que não querem se emancipar. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Esse aí pensa que ninguém lhe viu. Allah está a dizer isso. Alam naj'al lahu 'aynayn. Nós não lhe demos 2 olhos. Se ele vê, então esse que criou os olhos não está a ver. Wa lisanan wa shafatayn. Essa língua que ele usa para falar, não é alguém que lhe deu. Wa hadaynahu najdayn. Acaso esse não foi dado 2 caminhos e ele preferiu o caminho de destruir a cidade? Escolheu o caminho da escravatura. Aqui, primeira parte deste capítulo é a parte dos escravos. Querem ostentar, é tudo por ostentação. Um Rolex,
um iPhone, mas qual é o objetivo? Ei, mano, é a cena, mano. É tudo por ostentação, não tem objetivo claro. Ele não coloca alguém superior e dizer por que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso. Ele não coloca. É tudo, bro, é grife, bro. Estamos no grife. Aquele carro, mano, um Hammer, maninho nice. É tudo por ostentação. E aquele corte, meu puto, essa semana vamos bater, mano, meu puto, por ostentação. Está a estragar a cidade. Está a tirar o espírito da civilização. Por quê? Porque você não está por debaixo daquele senhor. Agora vamos nas chaves dos que são livres. Só para terminar. As chaves dos emancipados. Como é que você se torna emancipado? Allah subhanahu wa ta'ala diz: falaqotahamal aqaba. Esse tipo de pessoas que são escravas, só são escravas por quê? Falaqotahamal aqaba. Porque eles não libertaram o escravo. Falaqotahamal aqaba. E você diz: Sheikh, se já não existem escravos, olha lá em volta, há de ver um escravo. O primeiro escravo aí é você. O primeiro escravo aí sou eu. Não, mas eu amanhã, aqueles putos vão me sentir, vou dar porrada. Mano, dá-se lá porrada sozinho, mano, é suficiente. Mano, aquele partido, mano, vai nos render, bro. Se rende lá sozinho, é suficiente. Liberta lá esse escravo aí. O escravo é você. Estás a tratar assuntos de quem? Agora esse escravo, que é você, quem vai lhe libertar? Se você está preocupado em libertar quem? Eu não sei. Também não existe isso de libertar um escravo se você não for emancipado. Não existe. É antinatural. Um escravo nunca pode libertar outro escravo. Porque estão dentro de um sistema. Só podem se agitar só entre escravos. Mas aqueles bosses, Joe, não prestam, sabe? Aí é conversa de escravos, fofoquice. Fofoquice é conversa de escravos. Escravos fofocam bem. Escravos falam mal. Comem carne dos outros. Isso é comportamento de escravos. Wallahi, não é brincadeira, wallahi, estou a te dizer. Escravos são pessoas indignadas, frustradas, deprimidas, ansiosas. E depois o que é que fazem? Bebem, fumam. Para fazer o quê? Para se aliviar. Escravos. Wallahi, não estou a mentir. Essa é a realidade do escravo. Um homem livre, ele para, analisa a situação. O que é que eu posso fazer pelo meu país? Meu país não está bem. As mulheres estão a ser violentadas. As pessoas estão a ser roubadas coisas. O que é que eu posso fazer pelo meu país? Esse é alguém que está a começar a se tornar livre. Esse governo não presta, escravo. É escravo agora. Você é que presta, falar mal dos outros, né? Libertar o escravo. Primeiro o escravo somos nós. Número 1, primeira chave. Fazer o quê? Primeira chave é o quê? Libertar um escravo. E esse escravo é quem? Sou eu. Eu assim não posso lutar contra vocês. Tenho que lutar contra mim mesmo. Libertar a mim. É suficiente. Allah vai ficar satisfeito. Se eu passar toda a vida só a trabalhar para me libertar, mesmo assim Allah vai ficar satisfeito comigo. Nós lutamos lutas erradas. A luta mais certa que existe é contra mim. Só fiquei ali todo dia. Epa, bro, o que aconteceu? Estava a lutar contra mim mesmo. Como Allah diz no Corão, você ficar a lutar contra teus desejos é uma boa luta. Venci um bom combate. Estás de parabéns. Ao ituamo fi yawmin dhi masghaba. Segunda chave, dar de comer. Segunda chave, dar de comer. Ao ituamo fi yawmin dhi masghaba. Dar de comer num dia de fome.
Se terminássemos só no dar de comer, também já vimos que somos escravos. Agora Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, dar de comer num dia de masghaba, que tem fome maningue. Um dia de full de fome. Você diz, não, Sheikh, eu quando sinto fome, mano, a única cena que me aparece é assaltar aquelas lojas, mano. Veja lá como nós estragamos nossa cidade. Veja lá como somos escravos. Numa altura que ficamos com medo da fome, vamos assaltar as fontes da comida. Somos nós livres o suficiente para alimentar os outros? Hoje há pessoas que têm sacos em casa, bem guardados, celeiros, mano. Essa pessoa que vai entrar nesse assunto aqui, de ser livre, não tem como, é escravo. Ao ituamun fi yawmin vi masghaba, alimentar num dia de fome extrema, yatiman vi maqraba. Essa pessoa que você foi alimentar não é pessoa qualquer, é um órfão, que é teu parente. Como é difícil, mano. Como é difícil alimentar órfão, pai. Você até manda na cara do puto. Puto, teu pai nem compra nada aqui, você também só manda palavras na cara do puto, do miúdo. Por quê? É difícil alimentar um órfão. Pior se for teu parente. Fácil, é aquele órfão que veio de lá e as famílias são ricas, veio passar férias na tua casa. Você quer lhe tratar bem para ficar famoso lá. Alimenta lá um órfão que não tem onde para onde ir. Só tem Allah. Yatiman dhi maqraba ou miskinan dhi matraba. Alimentar um necessitado que não tem recursos nenhum, não tem influência nenhuma, não tem nenhum poder, mano. Muitas das vezes nós alimentamos alguém que sabemos que vamos ter retorno. Alimentar alguém que não tem nada a ver com isso. É difícil, mas essas são as chaves. Segunda chave, alimentar. Terceira chave, thumma kana min alladhina amanu. Depois pertencer aos crentes. Fazer isso por fé, não por fama. Tipo, deixa lá, hoje vamos postar no Instagram ajudando uma família. Não, é por fé. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. E que conversam uns com os outros a pedir paciência, pessoal. Temos muitos recursos, há quem não tem nada. Vamos lá ajudar aquela família ali. Epa, mas bro, estou com um pouco de medo. Não, tenha lá paciência, bro. Watawasaw bil marhama. Também chamar uns aos outros a misericórdia, mano. Vamos lá ser mais misericordiosos, bro. O nosso país não está bem. Vamos lá tratar daquela pessoa. Vamos lá cuidar daquele. Vamos lá cuidar das nossas crianças. Cuidamos dos nossos mais idosos. Bil marhama, misericórdia. Ulaika ashabul maimana. Só esses é que são os da direita. Esses é que são os livres. Quem gostaria de fazer parte do grupo da direita, dos livres? Aqui entre nós. Mashallah. Nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça sermos homens livres. E a liberdade começa de nós mesmos. Ya Allah, abençoa a todos nós. Faça-nos livres. Façam pessoas em busca da verdadeira verdade. Pessoas firmes em aplicar o Islã. Pessoas que se preocupam com o mínimo, mas dão tudo para este mínimo. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.